So this brings us to a very important topic. Então, isso nos traz a tópico muito importante. Now, so far, we have been focusing primarily on, the theory about meditation, how to practice meditation, and, practicing, developing mindfulness and, concentration, and the psychology, sort of the Buddhist psychology about the mind and suffering and so on. Então, até aqui a gente tem investigado essa parte teórica da meditação, como se pratica, como desenvolvemos a atenção plena, sati, como desenvolvemos concentração e toda essa psicologia budista que explora o funcionamento da mente e como acontece o sofrimento, as causas do sofrimento. And if you remember the Four Noble Truths, I'll try to keep it short. E se você lembra das 4 nobres verdades, How many people remember the Quattro Nobles quantas Verdades? pessoas lembram do que são as 4 nobres verdades? Okay, so suffering, the cause of suffering, suffering can come to an end, and then the path leading to the end of suffering. Então, as 4 nobres verdades são: existe sofrimento, existem as causas do sofrimento, existe uma forma de colocar um fim no sofrimento e o caminho que leva ao fim do sofrimento. And that caminho to the end of suffering is, the Noble Eightfold Path. E o caminho que leva ao fim do sofrimento é o nobre caminho óctuplo, o caminho de 8 passos. And the Noble Eightfold Path starts with right understanding. E o nobre caminho óctuplo começa com um entendimento correto, ou compreensão correta, ou visão correta, ou hábil. Because, if you want to do something, or if you want to travel from one place to another, it's good to understand how you're going to go there. Porque se você vai de um lugar para outro, é importante você saber como que você vai chegar nesse lugar novo. Or let's say if you want to drive from São Paulo to Recife, so, you could just get in your car and start driving, thinking, "Oh, I know how to go there." And you get in your car and you light a joint or you drink a beer, and you're driving and you don't see the turnoff to, Recife, and you wind up in Mato Grosso. Because you didn't know the path. You didn't have a map. You didn't have a map. So right understanding is like a map. The Buddha was a map maker, the greatest map maker. He wanted to go from a state of suffering to the end of suffering. Go ahead and say that. Então, imagina que uma pessoa vai dirigir de São Paulo para o Recife. Imagina que ela entra no carro, ela diz, eu sei chegar lá. E aí ela se distrai, ela fuma algum baseado, uma droga, começa a beber, e aí ela perde a virada para Recife. E ela acaba chegando no Mato Grosso. Ou seja, essa pessoa não sabia o caminho, ela não tinha um mapa. E a compreensão hábil ou compreensão correta é saber o mapa. O Buda, ele era um criador de mapas. E ele ofereceu esse mapa de ir do estado de sofrimento para um estado de fim do sofrimento. So if you need a map, you should get a good map.
from a map maker, from a good map maker, one who's actually gone to all those places and knows, the best routes or the detours, the shortcuts, or the obstacles that lie on and different ways of getting to your goal. E se você quiser um mapa, é melhor que você consiga um bom mapa, que você tenha esse mapa de um bom fazedor de mapas. Alguém que já tenha ido a esses lugares todos, alguém que conhece as melhores rotas, alguém que conhece os atalhos, alguém que conhece os obstáculos que você vai ter nessa rota. So the right understanding is sort of is the map of our body and mind and the world. I mean, the right understanding, how to understand the nature of life, but especially in terms of suffering, what causes suffering, how to reduce, and eventually end suffering to attain lasting happiness. Então, esse primeiro passo do caminho, a compreensão hábil ou correta, ela é esse mapa. Ela é essa compreensão de como funciona a mente e o corpo no mundo. Ela é a compreensão da natureza, das leis da natureza, da vida. Ela é o entendimento do que é o sofrimento, quais são as causas do sofrimento, como se libertar dessas causas e como atingir uma felicidade genuína ou plena, última. That right understanding, one of the important aspects of right understanding in terms of suffering and the end of suffering is understanding the law of karma. E um dos pontos importantes dessa compreensão hábil seria compreender a lei do karma, a lei do karma. And I mentioned that, I think, on the first night when I was talking about the Gravadaji and Newton's law. So that's part of the right understanding about the nature of the mind, the nature of suffering, how we have got the mind entangled in this inner tangle and the outer tangle with kobisa, haiva, and ignorancia, and having to deal with the results of our actions, and doing unwholesome actions that bring us all kind of problems. E então essa compreensão correta, ela se relaciona a isso, a compreender a lei do karma. E eu expliquei ontem essa lei do karma comparando com a lei da gravidade, as leis de Newton, as leis da natureza. Então, essa lei do karma também é compreender como a mente funciona, como o sofrimento funciona, como nós nos emaranhamos externamente, como nós nos emaranhamos internamente com cobiça, raiva, ignorância, e nos ajuda a aprender a lidar com os resultados das nossas ações, percebendo as ações inábeis e os problemas que elas causam. And another part of that right understanding is about understanding, the nature of samsara, and the idea about, the birth and death, the rounds of birth and death that our mind goes through on its path toward eventually getting liberation. E uma outra parte desse entendimento correto é compreender o samsara, é entender o funcionamento do samsara, essa ideia, a ideia do nascimento, da morte, a ideia desses ciclos da vida, e a ideia da possibilidade de uma liberação desse samsara. But a lot of people don't believe in, the idea about rebirth. Mas muitas pessoas não acreditam na ideia de um renascimento. Or about, birth and death, the mind going from different realms. Ou do nascimento e morte e a possibilidade de se nascer em reinos diferentes, dimensões diferentes.
And here again we have the two levels of understanding. E aqui, de novo, nós temos aqueles dois níveis diferentes de entendimento. The external birth and death is, this body dies, the mind is, goes out, is reborn in another body or in some other realm, and then lives another life and then dies again. Okay, that's external birth and death. But internal birth and death is moment to moment. That the whole circle of Paticca Samuppada revolves in every mind moment. So the mind is actually being born and dies every moment of surgiendo is a birth, disapparendo is the death. And that's occurring moment to moment. That's called internal or moment to moment birth and death. And that's the real samsara. So if you don't believe in the ordinary idea about rebirth, it doesn't matter. But you should understand the internal rebirth because that is what's driving your life. And what you're doing now is creating your future, even within this life. So that is what is important to understand. A lot of people say, oh, I don't believe in rebirth. Okay, don't believe in rebirth, but believe in the, internal rebirth. Então, esses dois níveis de entendimento. Existe o entendimento desse ciclo de renascimentos externo, ou seja, quando esse corpo se desfaz, existe algo que renasce. Essa percepção, esse conhecimento, esse entendimento de que algo morre, o corpo morre e algo renasce e vai renascer e renascer milhares e milhares de vezes, morrer e renascer. E existe um outro entendimento do que seria o interno, ou seja, esse corpo e essa mente morrendo momento a momento, seria a origem independente que nós lemos ali, né? De uma mente surgindo a cada momento e desaparecendo a cada momento, só que nós não notamos isso. Então, conseguir perceber esse nascer e morrer a cada instante, a cada momento, a cada segundo, é entender realmente o samsara. Aí você pode dizer, ok, eu não acredito esse ciclo de renascimentos externos, que o corpo vai morrer e algo vai renascer. Não tem problema, você pode não acreditar, mas é preciso que você compreenda esse ciclo aqui e agora, que toda a sua ação está gerando um resultado. Ou seja, que tudo que você está criando nesse momento de ações está plantando o seu futuro. Because basically, every moment you're a new person. Every time you hear, see, taste, smell, touch, think, do something, it changes you in some way, in some minute way. It changes your karma. Let's say you came to this retreat, and maybe just hearing one Dhamma talk or meditation could cause an insight in your mind that could change your idea about life and change the direction you want to take in life. So that's a rebirth. You can see it that way. But even not that dramatic, but even in, just moment to moment, everything changes us in one way. Então, a cada momento, se você parar para pensar, você é uma pessoa diferente. Você, a cada momento, está mudando. E as coisas vão mudar, as suas ações, vão mudar o seu karma. Por exemplo, você veio aqui num retiro, você praticou, você ouviu palestras, ensinamentos, talvez você tenha tido um insight. E esse insight pode mudar a direção das suas ações na sua própria vida. Isso é um renascimento. Isso é como se fosse renascer, se tornar um novo ser, uma nova pessoa, momento a momento. Because, over 50 years ago when I went to India, and I went to my first meditation retreat, I was completely ignorant and, caught up in all the conditioning that everybody else was. But I went to a 1-month retreat, with Tibetan lamas
and learning about all this Dhamma. And every day we listened to a lecture for 1 hour. We read a chapter in a certain book on the same subject, and we sat down and meditated for 1 or 2 hours on that subject. And it was like every meditation, you know, something was starting to change inside of me, you know, and I couldn't really put my finger on it, you know, but I was getting lots of insights and hearing all these new things. And after 2 weeks, you know, it was building up to a kind of a head, and I didn't really know what. It was like, anyway, you know, you ever had something stuck in your throat, or you know, it wanted to come out, but it was kind of stuck there, and so there was something like that was occurring, and then one night on that retreat, it was like I threw up whatever it was that was stuck in the throat, and experienced this complete transformation, or at least, you know, I don't know what it was. But anyway, it changed my life, and after that, I didn't turn back. And I wrote down, it was such a powerful experience. I wrote down in a little notebook I had, like some of you have a little notebook, right? So, you know, and I wrote, "Today is Thanksgiving Day," because it was Thanksgiving Day in 1973. "Today is the first day of the rest of my life. Today I am reborn." That's the actual experience I had. It was so powerful, you know, and that's what it actually felt like. So I'm just saying that to kind of illustrate the power of, you know, the Dhamma, and about how, you know, things can change your life unexpectedly. I had no idea I would ever be a monk. If you'd asked me that, you know, a few months before, you know, what? Monkey? No. So, but anyway. Então, há 50 anos atrás, eu fui para a Índia e fiz meu primeiro retiro de meditação. E eu estava naquela época com a mente completamente agarrada, emaranhada, com muitos condicionamentos. Era um retiro de 1 mês com lamas tibetanos, a gente estudava o Dharma, a gente lia, tinha uma palestra de 1 hora, depois tinha que estudar um capítulo de um livro, tinha que meditar 2 horas sobre esse capítulo do livro, e a cada meditação eu percebia que alguma coisa estava crescendo dentro de mim, alguma coisa estava se desenvolvendo. Eu tive muitos insights e nas primeiras 2 semanas eu já percebi algo muito profundo, algo mudando. E sabe quando você tem uma coisa presa na sua garganta e aquilo está ali bloqueando, incomodando, e de repente você joga aquilo para fora, aquilo que estava preso? Foi o que aconteceu comigo. Numa noite, alguma coisa saiu, alguma coisa mudou. E eu senti uma transformação. Eu não sei explicar isso em palavras. Aquilo mudou a minha vida completamente e nunca voltou a ser como era no passado. E eu escrevi no meu caderninho, todos vocês têm um caderninho aí, eu escrevi no caderninho: hoje, dia de ação de graças, porque era dia de ação de graças, 1973, hoje é o primeiro dia da minha vida. Eu me sinto renascendo. Eu só conto isso para ilustrar para vocês o poder de como as coisas podem mudar na sua vida, de acordo com aquilo que você vive, que você aprende. Eu não tinha a menor ideia de que eu me tornaria um monge, eu não tinha essa intenção, nunca tive, mas depois dessa experiência foi o que aconteceu. Had I not heard the Dhamma, you know, I could have well, you know, died young, you know, overdosing on drugs or any other types of results of my unskillful karma. Se eu não tivesse ouvido o Dhamma, provavelmente eu tinha morrido muito jovem, porque eu teria certamente se sobrecarregado de drogas
e de comportamentos inábeis. So just a little bit more. So right understanding, that's the first step of the Eightfold Path. So it's kind of like your world view, your idea of what really life is and how you want to live the life and what is the right way to live and so on. You know, it's like a religious beliefs perhaps or other types of, it's a view, world view. Então, a compreensão hábil ou correta, ela é esse primeiro passo do nobre caminho óctuplo. E ela está ligada à sua visão do mundo. Qual é a sua visão de mundo? Talvez você tenha uma forma que você ache correta de se viver, a religião que você escolhe, as suas crenças, todo esse universo de coisas que tem a ver com a sua visão do mundo está dentro da compreensão correta. But just hearing about the teachings, you know, reading a lot of books on the Dhamma and kind of, you know, getting excited, yeah, I want to do that, you know. But it needs the right conditions to nurture it, you know. And so the second step of the Eightfold Path is right thought. You know, that you have to think about what you've read. You know, you have to go on thinking about it, not just reading it and go in one ear and out the other, but you have to go on thinking about it so it goes deeper into your mind. And I had an experience with that after I got out of the Army, out of Vietnam, I went to a junior college and took a course in world religions because I was planning a trip to across Europe and down to the Middle East and Israel on my way to India. And so I took a course in world religions to try to, you know something about, you know, Judaism and Islam and Hinduism because I was going through these countries. So I took the course, and I had to write a term paper on the religion that interested me the most. So I chose Buddhism. I don't really know from the little bit that you know I read or the teacher was talking about, and you know, about karma and rebirth, and you know, it sounded to me it sounded more plausible than the other ones. Anyway, so I wrote a paper on it, and I went to the library in my town. And my mother was a school teacher, and I never used to be very studious or went to the libraries and did stuff. And she saw me going to the library and says, "What got into that boy?" You know? Anyway, so I wrote this paper and got an A+ on the paper. The first and last one I ever got. Então, quando acho que eu não falei nessa parte aqui inicial. Então, ouvir sobre os ensinamentos é um primeiro passo, mas pode ser que você fique super excitado porque está lendo um livro interessantíssimo, uma palestra, mas é preciso nutrir, ter condições que nutram esse entendimento, porque senão entra por uma orelha e sai pela outra. Então, é preciso o segundo passo do nobre caminho óctuplo, pensar sobre o que você quer compreender, pensar sobre o que você estudou. Você tem que pensar sobre isso. E é isso que vai fazer esse conhecimento poder entrar profundamente na sua mente. Uma historinha. Quando eu era jovem, antes de ir para a Guerra do Vietnã, eu fui para não sei se é universidade ou, enfim, alguma coisa, tipo universidade. E eu queria fazer um curso, eu queria estudar sobre o Oriente Médio, sobre Israel, porque eu ia passar por esses países para fazer a grande viagem da Índia. Então, eu queria entender sobre o Islã e o judaísmo. E aí, o professor do curso disse, cada um vai escrever sobre a religião que mais interessa a você. E eu escolhi o budismo, não sei porquê, mas escolhi o budismo, e fui na biblioteca para estudar, e a minha mãe, que era professora e sabia que eu era um péssimo aluno,
ela falou, ué, o que esse garoto está indo na biblioteca? Mas foi um trabalho que eu fiz e o primeiro e último que eu ganhei um A+. But after writing the paper, there was no place to study Buddhism. There was no temples in those days. There was no meditation centers. Meditation wasn't even heard of in those days. It was 1971. And so, I kind of forgot about it. And I went back to partying, smoking joints and drinking beer and going out, getting into mischief and having fun. Basically, I forgot about what I had read because I didn't go on thinking about it. And that's why thinking the right thought is important, is the important second step to really cement your understanding, in the mind. Então, eu escrevi esse estudo, esse ensaio, mas não tinha nenhum templo perto da minha casa, não tinha nenhum centro de meditação. Meditação não era algo que era falado naquela época. Então, eu simplesmente esqueci tudo aquilo que eu estudei, voltei para as festas, para as drogas, para a cerveja, para a bagunça, enfim. Eu não pensei sobre aquilo que eu estudei. Então, e por isso que é importante esse segundo passo no caminho, o pensamento correto, o pensamento hábil, para que você possa cimentar, solidificar a sua compreensão nova sobre aquilo que você investigou. So I started planning this trip to go to India, but I, spent the next 2 years basically just, staying stoned all the time and, just dulling my mind. But anyway, I went on that trip, flew from America to Europe and then overland, because there's not many flights in those days. Anyway, overland all the way to India. And I even got put in prison in Afghanistan for trying to smuggle hashish, because of the drugs had dulled my mind, and I couldn't think straight. And, I could have been killed in the prison or in Afghanistan. But luckily I got out. I was able to get out after a month or so. And then I realized, my God, I got to change my mind, I got to get off these drugs and so on, but I didn't know how. But then luckily, when I got into India, I was going to Nepal, and I stopped at Sarnath, which is the place where the Buddha preached his first sermon in India. And I started remembering what the Buddha teach, what the Buddha teach, meditation, yeah, maybe I should do that, And then that's what actually helped me take that meditation course that I mentioned already, about that experience. That was about a month after that. Então, eu planejei ir para a Índia, né? Eu tive 2 anos para planejar a viagem, mas eu estava completamente doidão o tempo inteiro. Eu estava totalmente fora do ar o tempo inteiro, porque eu gastava o meu tempo entorpecendo a minha mente. E eu fui dos Estados Unidos para a Europa, a maior parte dessa viagem, na parte cruzando o oceano, foi a pé, pela terra. E quando eu cheguei no Afeganistão, eu fui preso, porque eu estava levando uma quantidade de haxixe. Eu tentei traficar o haxixe para lá. Ou seja, eu não conseguia pensar direito, a minha mente estava completamente confusa, eu estava agindo de maneira inábil. Eu podia ser morto nessa prisão, fiquei 1 mês preso. E depois que eu saí, eu pensei, eu não posso mais me drogar, eu não posso mais viver assim, eu tenho que achar uma nova forma de viver. E eu não sabia que forma era essa. Eu fui para Sarnath, para uma cidade na Índia, e aí eu vi algo sobre budismo, comecei a ver coisas sobre o Buda, e eu me perguntei o que o Buda ensinou mesmo, e aí finalmente eu tomei um curso sobre budismo. So I just was mentioning that just to show the importance of having the right understanding and the right thought before taking up to do something, or especially in terms of the Dhamma.
Because if your views are wrong, if you have wrong views, then your thoughts will be wrong. And if your thoughts are wrong, your speech will be wrong. If your speech is wrong, your actions will be wrong. If your actions are wrong, your livelihood will be wrong. And if your actions and livelihood are wrong, your mindfulness is going to be, your efforts are going to be wrong, your mindfulness is going to be wrong, and your concentration is going to be wrong. And those are the steps of the Eightfold Path. So that's why, and you know, if your actions and speech are wrong based on just hedonism or views about, oh, we can just eat, drink, and be merry and just live for yourself and just, you know, do anything you want and break precepts, lies, and you know, any other thing, then, you know, that is going to get our mind into trouble. So that's why the right view and the right thoughts is important, is the important beginning, so that your speech, actions, livelihood, effort, mindfulness, and wisdom will be harmonious and lead to, you know, a smooth, or at least lead in the gradual, in the right direction. Então, eu só digo isso para vocês porque eu acho muito importante vocês perceberem como a compreensão ou visão correta e o pensamento correto são importantes antes de você escolher ou fazer qualquer coisa. Quando você começa tendo uma visão errônea sobre algo, provavelmente você vai ter pensamentos errôneos, inábeis. Quando você tem pensamentos errôneos, você provavelmente vai ter uma fala inábil. Quando você tem uma fala inábil, provavelmente você vai ter ações errôneas, inábeis. Quando você comete ações inábeis, provavelmente você vai escolher um meio de vida, um modo de vida, um trabalho, uma forma de viver inábil. Quando você tem essa forma inábil, provavelmente seu esforço vai ser insuficiente, vai ser errôneo, não vai ser hábil. E quando você não tem esse esforço hábil, você vai ter uma atenção plena inábil. E quando você tem uma atenção plena inábil, você tem uma concentração inábil. Então, ou seja, esses dois primeiros pontos, eles influenciam todos os passos do nobre caminho óctuplo, desse caminho de 8 passos. Se você acredita que você pode beber, comer, viver do jeito que você quiser, que a vida é uma grande festa, que você pode quebrar todos os preceitos e não tem problema nenhum, você vai colocar a sua mente em confusão, em problema. Compreensão hábil, pensamento hábil é o caminho para você harmonizar todos esses 8 passos na sua vida e gradualmente levar toda a sua vida para uma direção hábil, correta. Now, the Noble Eightfold Path, usually in English, those steps are called right understanding, or right thought, right speech. And what is it in Portuguese? Correct speech? Fala correta. Correta meaning what? Wholesome, correct. Okay. So a lot of people nowadays in this, new environment, and they don't like the word right and wrong, they right speech, and so they don't like the word right and wrong. So another translation of the word, you have to understand the Pali words. There's no correct, perfect translation for a lot of Pali words. So samaditi means, translated as right understanding, but sama means kind of like harmony, something being in harmony. So some monks have translated as harmonious view, harmonious thought, harmonious speech. That means views, thoughts, and speech, and actions that are in harmony with the law of karma. So the law of karma says that kobisa, haiva, and ignorancia leads to suffering, painful results. But actions done out of the opposites, out of
non-greed, non-hatred, and wisdom, they bring pleasant and painful results. They're in harmony with Newton's law, that every action has an equal and opposite reaction. So putting out good vibrations, you get good vibrations back. So that's a harmony. So you could see it that way. You could translate the words as harmonious view, a view that's in harmony with reality. Thoughts that are in harmony with reality. Speech and actions that are in harmony with reality. It's not going to bring people back to kill you and other things. Então, no Nobre Caminho Óctuplo, a gente fala muito essa palavra correto e incorreto, né? Pensamento correto, visão correta ou incorreto. Mas algumas pessoas não gostam disso, né? Nessa nova visão agora de cuidar das palavras, é preciso olhar para isso também. Então, alguns monges usam a palavra samadhi, por exemplo. Samadhi significa compreensão correta ou compreensão hábil. Mas sama é o prefixo que em Pali significa em harmonia ou uma visão harmônica. Então, alguns monges gostam de traduzir dessa maneira, sama. Então, é uma visão sama, uma fala sama, que de alguma forma está em harmonia com a lei do karma. Ou seja, se você sabe que agir com cobiça, raiva e ignorância vai te trazer resultados dolorosos, e você sabe que agir sem cobiça, sem raiva e com sabedoria vai te trazer bons resultados, então você está agindo em harmonia com a realidade, com a lei do karma. Então, como você sabe que toda ação gera uma reação, você escolhe o que é harmonioso, o que é saudável, o que é sama. E quando você faz isso, por exemplo, você não vai ter o resultado de alguém vir atrás de você e querer matar você, machucar você, ou algo assim. Okay. I think maybe that will be enough for this afternoon. Acho que isso é Talk. suficiente para essa tarde. Sadhu.